Quando nós compreendemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, nós não tememos, né? Mas nós confiamos, nós colocamos nossa esperança nele. Olha, no 14:1, que a gente já falou sobre isso aqui, no 14:1, João 14:1 diz assim: não perturbe o coração, creia em Deus e creiam também em mim. Jesus dizendo, se você crê em Deus, você crê também em mim, que é, né, em Jesus, que é o seu filho, e o seu coração não vai ficar perturbado. Ou seja, a mesma coisa que está dizendo em João 14:6, em que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Hoje, né, diante de tantas coisas que temos vivido, se nosso coração tem ficado perturbado, se nossa alma, assim como essa música diz, né, essa música Espera em Deus, do Daniel, diz, né, se a minha alma se perturba, é porque alguma coisa está errada. O que está errado? Será que eu estou colocando a minha confiança em Jesus? Será que eu creio que Jesus é o caminho para mim? Será que eu creio certamente que Ele é a vida? Será que eu creio que Ele é a verdade? Observa que o texto diz. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem esteve aqui ontem viu que nós falamos sobre o pastor, né? Jesus é o pastor, é o meu pastor, seu pastor, o que significa que a nossa vida vai estar relacionada a Ele. Os nossos olhos têm que estar fixos somente nele. Não há outro lugar para que nós possamos colocar os nossos olhos. A Bíblia diz que o que está na terra passa. A terra é um lugar somente de passagem, não é o nosso lugar, não é o nosso lugar permanente, né? É só uma passagem e nós sabemos que o mundo é depravado, o mundo é caído. E aqui o texto está falando, se você confia em mim, se você confia na palavra e se você entende que eu sou a vida para você, Jesus dizendo isso para Tomé e diz para mim e para você também, a sua alma não vai ficar perturbada, o seu coração não vai ficar perturbado, porque a esperança que há em nós, essa esperança está em Jesus, né? Essa esperança de que nada vai nos faltar está em Jesus. Essa esperança de que tudo vai ficar bem está nele, né? Então toda a nossa esperança, toda a nossa convicção, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma tem que ter apenas um sentido, apenas um padrão, apenas um foco, que é Jesus, né? Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, e eu nem ia falar sobre isso, né? Eu tô escrevendo algumas coisas e algo que o Espírito Santo falou ontem ao meu coração é a comparação. Eu e você fazemos muitas comparações. Ao fazermos comparações, estamos excluindo Jesus de ser o nosso padrão, de ser a nossa luz, a nossa verdade, a nossa vida. Quando fazemos comparações, estamos querendo andar de acordo com o padrão do mundo. Quando fazemos comparações, estamos querendo andar de acordo com o padrão das outras pessoas. E não é isso que Jesus diz. Jesus diz que Ele é o pastor nosso. É por Ele que nós temos que caminhar. É Ele quem vai ditar o nosso caminho. É Ele quem vai direcionar a nossa vida. Olha isso. João 14:6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem como eu e você ir ao Pai, a não ser por Ele. Mas não é só ir até Ele. Percebe? É como vivemos, né? Não há como ir até Deus sem viver com Ele, viver com Deus. Não há como ir até Deus sem debruçar sobre a verdade, conhecer a verdade, né? E não há como ir até Deus sem a vida, porque é Ele quem traz a vida, é Ele quem sopra o fôlego de vida na minha e na sua. Então observa, dentre esses três caminhos, né? Aqui o caminho, entre essas três palavras, né? Caminho, verdade e a vida, não é só uma filosofia de vida. Para você ser salvo, você tem que
entender que é por Jesus. Não, não é só até Jesus, mas é viver com Ele, permanecer nele e não se comparar, né? Porque quando comparamos, tiramos o padrão de Jesus na nossa vida. Jesus é o único que nós temos que ter como padrão de vida. Jesus é o único que tem que ser o nosso foco, a essência do nosso dia a dia. E no 14:1 ele diz a mesma coisa: não turbe teu coração, não ande ansioso, não tenha, né, não deixe que sua alma fique abatida, porque se você crê em Deus, você crê em Jesus. E ao crer em Deus, ao crer em Jesus, você está no caminho. E o caminho, ele te conduz pela verdade. E no caminho, ele te dá vida. Olha isso. No caminho, ele te conduz pela verdade e te dá a vida. Quem não precisa de vida, né? Eu sempre estou falando aqui, se não estamos com Cristo, certamente estamos sobrevivendo. E hoje, se não estamos tendo Cristo como padrão, certamente estamos vivendo de acordo com o padrão do mundo. E não há como, é impossível estar vivendo de acordo com o padrão do mundo e a alma não se abater, o coração não se abater, né? O nosso espírito, até o nosso espírito fica inquieto e dirá a nossa carne, né? Pende para o pecado, sendo que a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, ele não peca mais, porque o Espírito Santo o revigora, o Espírito Santo preenche, o Espírito Santo dá fôlego, né? Então, guarde isso com você. Isso é muito sério. Nós temos que entender que não é só uma filosofia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo sabe esse versículo, né? É o versículo que nós mais guardamos. Mas não é só isso. É viver como Ele, é caminhar como Ele e é ter a vida que Ele tem para mim e para você. A Bíblia diz que Ele tem uma vida para mim e para você, uma vida abundante, né? Uma vida que, embora passe por aflições, é uma vida que vai transbordar dele. É uma vida que nós sabemos lá em Gálatas 5, é a vida nossa. Gálatas 5 fala, né? O fruto do Espírito é o que vai jorrar de nós, né? Então, nós temos que parar, pensar e entender que Ele está fazendo um convite para que nós o conhecemos, né? Para que nós creiamos em Deus, creiamos nele. Para que nós confiamos que Ele é o caminho, para que nós confiamos que Ele é a verdade e para que nós confiamos que Ele é a única vida que pode gerar vida em nós. Vamos lá, porque Ele está direto do trono e do trono frui. Então aqueles que estão na beira do trono vão fruir dele também. A Cássia colocou aqui, o padrão que devemos seguir é a palavra, pois ela se encaixa perfeitamente em qualquer lugar, em qualquer situação. Justamente. Os mais atuais agora dizem, né? A palavra é o próprio Cristo revelado, né? Mas a palavra em si, a palavra de Deus, vocês duas falam, né? A Tati e a Cássia. É o nosso manual de vida, é como vivemos, né? É a única maneira de termos um padrão definido. Quando eu comecei a aprofundar mais na palavra, eu falava para Deus, não que todas as leis é impossível de nós cumprirmos. A única lei é Cristo. Mas eu sempre dizia assim, Pai, isso está de acordo com a tua palavra para mim? O Senhor deseja que eu faça isso? Qual é a sua vontade? Sempre orar com base na palavra. E o Espírito Santo sempre vai trazer ao coração, né, o que precisamos e o que devemos fazer. A Tati colocou ali, ter uma obediência diária ao Pai. É o que é mais difícil, né, Tati? Nos últimos anos, o pior do cristão, eu achava que eu já tinha esperado várias coisas, mas o pior do cristão é permanecer, a obediência diária. Tá longe aqui de mim, mas esse ano eu sempre tenho um caderninho que eu anoto tudo, né, que acontece comigo durante o dia. Se alguém falou algo pra mim, eu anoto, o que aconteceu eu anoto assim. Só que eu precisava dessa obediência, né? Essa obediência diária, essa entrega,
né, ser de verdade aquilo que Deus queria que eu fosse. Esse ano eu coloquei como prática, de fato, ter uma agenda e que eu usasse. Porque eu sempre tive agenda, mas nunca vi sentido naquilo, né? Tipo, terça-feira eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer aquilo, quinta eu vou fazer isso. Eu tinha agenda, mas eu não usava nesse propósito, eu usava por outro propósito. E como a gente tem falado sobre isso, sobre obediência, sobre permanecer, sobre perseverar, que é a dificuldade do cristão. Todo cristão, ele não é só aceitar Jesus, não, mas é permanecer com Jesus todos os dias, durante todas as aflições. Então, hoje 18, não sei que dia que é hoje, eu tô usando a agenda certinho. Todos os dias eu tô conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer com o que eu tinha colocado na agenda. Ou seja, eu tô criando essa questão da obediência, de entender que eu preciso estar alinhada de alguma forma, né? Entender que não é só a palavra que me instrui, mas a minha vida também tem que alinhar de acordo com a palavra de Deus, né? E se nós olhamos para a vida de Jesus falava assim: eu me retiro para orar, né? Ele se retirava para orar e ele tinha comunhão com o Pai, né? Então é uma disciplina, é uma obediência, é uma reverência com Deus, né? E quando nós entendemos que Ele é o caminho, a obediência vai fazer parte. Quando nós entendemos que Ele é a vida, o amor faz parte de nós. Quando nós entendemos que Ele é a verdade, a palavra tem que ser a nossa base, né? Tem que ser o nosso instrumento, eu digo que eu já ouvi vários pastores falando isso,